Estamos em dezembro ou já estamos em dezembro? Porque na velocidade das coisas, meus amigos, eu estou perdendo a referência temporal. E hoje, para falar de um dos impactos mais relevantes dessa referência temporal, eu vou receber Guilherme Spilari Costas. Por quê? Porque ele vai falar de uma obra recém-lançada pela editora Foco por ele, que é Inteligência Artificial e Negócios Jurídicos. Um exame da tecnologia, personalidade jurídica e elemento volitivo. Ele já está aqui conosco pontualmente. Deixa eu só convidá-lo para estar aqui conosco, porque mudando e a inteligência artificial impactando o nosso negócio, tudo que precisamos fazer é entender para então não sermos dominados. Guilherme, bom dia! Bom dia, Léo. Tudo bem? Graças a Deus eu estou ótimo. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, lançando essa obra maravilhosa, Inteligência Artificial e Negócios Jurídicos, um exame da tecnologia, personalidade jurídica e elemento volitivo. Guilherme, que ideia foi essa em torno desse livro? Claro, o que se ouve hoje no mercado é que a IA vai engolir as nossas profissões. Essa semana, inclusive, a BMW, não sei se você acompanhou, apresentou os resultados do primeiro humanoide colocado numa linha de produção na Alemanha, e o resultado, além de assustador, positivo e negativamente, preocupa. Mas eu queria então que você nos trouxesse essa visão amparada no direito da sua obra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a editora Foco, nas pessoas da professora Roberta Densa e sua também, claro, né, pela parceria, pela confiança aí na publicação dessa obra, né. Como é que ela surgiu? A ideia dela surgiu durante o meu mestrado, apresentando um seminário com o professor Bruno Mirage, né, Perfeito. e que tinha um dos temas lá o contrato com inteligência artificial. Então eu aceitei escrever, quis escrever sobre esse tema e mudei, depois que apresentei o seminário, quis mudar o tema da minha pesquisa da dissertação, e o professor Bruno foi um grande incentivador. Justamente porque a inteligência artificial é a realidade de todos nós. Não, mesmo quem não goste, quem não queira que ela esteja diante de nós, nós acordamos já com o nosso celular do nosso lado, e no nosso celular há diversas aplicações que utilizam sistemas com inteligência artificial. Então, como tu bem trouxesse esse exemplo aí, a inteligência artificial vai substituir, sim, muitas atividades, né? Vai reduzir nosso esforço, com certeza, porque a inteligência artificial, o objetivo dela é fazer com que certas atividades sejam realizadas de maneira mais efetiva, e ela realize atividades que nós, seres humanos, não queremos realizar mais, né? Realizar. Exato, exatamente. Então, em 2017 surgiu, veja, a gente já está, o tempo passa rápido, né? Já estamos em 2025. Em 2017 surgiu uma resolução na Europa que disse que, em razão da evolução da tecnologia e inteligência artificial, nós, a teoria jurídica, a teoria do direito não seria mais suficiente para trazer resultados com relação a certas áreas. Uma dessas áreas seriam os negócios jurídicos, né? Então, esses são os motivos assim, que me levaram a pesquisar esse assunto. E você já começa a abordar uma questão importantíssima, né? Esse ponto do negócio jurídico e como a IA impacta ela, né? Qual que é a sua visão a esse respeito? Qual que é o caminho que hoje podemos projetar? Léo, o futuro tende a ser este aqui. Uhum. Bom, atualmente a gente já pode afirmar que as empresas de grande porte já utilizam sistemas de inteligência artificial em alguma etapa do seu negócio, né? Seja para selecionar currículos na contratação, seja para escolher melhor o seu público-alvo. A inteligência artificial está aí para ser utilizada, e as empresas que têm maior capacidade financeira já estão utilizando. A questão é que, com o barateamento dos sistemas de inteligência artificial, que anteriormente eram utilizados somente por grandes players do mercado, atualmente democratizou o acesso à tecnologia. Então, cada vez mais empresas utilizarão sistemas com inteligência artificial para atingir o melhor resultado
para realizar negócios. Então, seja na escolha do seu melhor cliente, com marketing extremamente direcionado, né, personalizado, seja para automatizar processos internos, controle de estoque, controle inclusive de dados. É difícil dizer alguma área de uma operação de um player, de uma empresa, que ela não possa utilizar a inteligência artificial. Então, já é uma realidade que impacta a todos nós. Né? E cada vez mais tende a aumentar o uso pelas empresas de sistemas com inteligência artificial e todos nós realizaremos negócios em que a inteligência artificial estará participando e, muitas vezes, tomando decisões por nós. Que loucura, né? E na medida em que toma decisões por nós, obviamente a gente tem que se prevenir, precaver para que essas decisões não impactem negativamente a nossa vontade. Aí você entra, então, com uma das partes mais interessantes do seu livro, que é justamente a análise do elemento volitivo, né? Porque, veja, ela vai tomar a frente das nossas decisões em muitos casos. E aí, o que você conclui disso? Somos responsáveis? Seremos? Devemos? Não podemos? Qual é a dinâmica do pensamento baseado nessa tomada de decisão por uma IA, Guilherme? Perfeito. Bom, um dos elementos essenciais de todo e qualquer negócio jurídico é o elemento volitivo, né? A vontade humana. Não é à toa que nós temos o Instituto do Defeito dos Negócios Jurídicos, né? Porque quando é que existe um defeito? Quando não existe um elemento volitivo, quando a pessoa realmente não quis contratar algo ou foi direcionada amplamente a ponto de não ter a sua vontade para contratar. Diante disso, a gente consegue construir e ter a conclusão de que sim, a vontade é essencial a todo e qualquer negócio jurídico. Né? Também estou com o meu aqui, ó, Léo. Precisamos mostrar aqui para ficar na cara da publicação. Isso. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando uma empresa utiliza de um sistema de inteligência artificial para automatizar processos e fazer escolhas, ela está ciente disso. E o grande debate é esse. Bom, mesmo diante de sistemas de inteligência artificial tomando decisões pelas partes, esse negócio jurídico cumpre com os requisitos legais, cumpre com a tradicional já teoria do negócio jurídico desenvolvida mais recentemente e já centenariamente, né, mais de 200 anos pelos alemães, né? E eu concluo, então, antecipando e utilizando diversas doutrinas e normas europeias também, que o sistema de inteligência artificial, apesar de sim tomar decisões por nós, nós estamos conscientes quando o utilizamos para essa finalidade. E ele, em tese, vai tomar decisões que inicialmente foram pré-programadas e, mesmo que não tenham sido pré-programadas, foi com base em dados, em opções disponibilizadas para esse sistema. Então, é uma ferramenta. A conclusão que eu chego é uma ferramenta. Nós não precisamos, do ponto de vista dogmático, nos preocupar com relação a isso, mas para chegar a essa conclusão foi necessário traçar alguns capítulos aí, né? Iniciando pelo primeiro, onde eu faço uma ampla abordagem das ferramentas de inteligência artificial que nós temos, porque quando nós falamos em inteligência artificial é um guarda-chuva, que estão debaixo diversas técnicas de programação, estatísticas. Né? Então, faço essa abordagem, faço essa análise bem profunda. Esse foi um dos motivos que me levaram a levar um pouco mais de tempo, apesar de já ter a aprovação para publicação pela editora desde 2021, foi publicado agora, porque eu precisei fazer uma atualização. Um aprofundamento e uma atualização. Exatamente. Então, eu faço essa construção, identifico o que é necessário para a gente construir a personalidade jurídica de algo, porque era uma das opções disponibilizadas pela Resolução Europeia de 2017. Vamos atribuir personalidade jurídica a um sistema de IA? Essa era uma das opções dadas pelo legislador europeu, que depois voltou atrás. Em 2021, 2022, foi voltando atrás e foi revendo esse posicionamento de 2017, que eu acabei me alinhando e concordando. Muito bem. O livro conta com a apresentação de José Luiz de Moura Faleiro Júnior, um querido amigo, um grande autor, uma das maiores mentes
do direito digital no Brasil e, obviamente, endossa muito o seu trabalho, que terá agora, para quem não está vendo ao vivo e está ouvindo pelo Spotify, a apresentação do sumário. E aí, Guilherme, se tiver algum ponto desse sumário que você queira destacar, fazer algum apontamento, me interrompa. É um livro dividido em 3 capítulos e, obviamente, ele traz uma conclusão maravilhosa que vai deixar aberta para o nosso leitor. Então, o primeiro capítulo é a inteligência artificial e a sua qualificação jurídica, que é um ponto essencial para a questão do exame da personalidade jurídica, como você destacou, e do próprio elemento volitivo, para saber se a IA tem ou não vontade, se ela pode nos representar, não é isso? O capítulo 2, critérios para o reconhecimento dos entes dotados de IA como partes do negócio jurídico. Essa, sem dúvida, é o recheio do bolo mais esperado por quem vai pôr a mão no livro, não é, Guilherme? E o capítulo... Por favor. Não, perfeito. Eu ia concordar contigo. Esse segundo capítulo, ele é justamente para fazer prova, né? Analisar do aspecto legal das normas brasileiras se seria possível nós compreendermos, a exemplo da sugestão do legislador europeu, se realmente seria interessante e viável até, né? Interessante e viável enxergarmos um sistema de inteligência artificial como uma pessoa jurídica. Sim. Né? Havia essa necessidade, ou há essa necessidade, então esse segundo capítulo faz toda essa análise, inclusive histórica, de como surgiram as pessoas jurídicas, a ideia da personalidade jurídica, né? A atribuição de personalidade jurídica, que foi justamente, resumidamente, para resolver problemas da sociedade. Né? E aí, concluindo o segundo capítulo, nós temos esse problema atualmente? Esse é o questionamento que eu faço e respondo. Eu vou deixar para depois do final aqui da apresentação dos capítulos uma dúvida que me veio aqui à cabeça, que quem sabe, se não tiver exposta aqui, pode gerar uma segunda edição. Mas vamos lá, o terceiro capítulo, negócios jurídicos avolitivos. Isso, inclusive, eu fiz uma leitura no Insta, porque achei bárbaro e acho que todos que são operadores de direito precisam conhecer. A análise da inteligência artificial como agente autônomo no contrato. E aí, obviamente, esse capítulo leva à conclusão que você não vai abrir aqui para que as pessoas se interessem e comprem seu livro, né, Guilherme? Perfeito, perfeito. Bom, iniciando então o primeiro capítulo, fazendo uma análise do que é a inteligência artificial, como é que ela é utilizada hoje em um panorama legislativo brasileiro e europeu. No segundo capítulo, eu analiso o que é uma personalidade jurídica, o que exige, né, os elementos normativos para utilização, criação de uma pessoa jurídica, inclusive com base, então, ou por meio de um sistema de inteligência artificial. E, então, no terceiro capítulo, eu entro realmente no tema da dissertação, que é, bom, esse negócio é avolitivo realmente? Esse negócio jurídico que nós estamos formando é avolitivo? Existe um elemento de vontade nele? Quando nós outorgamos, damos, né, autonomia ou poderes para um sistema de inteligência artificial tomar decisões por nós, o elemento volitivo necessário ou exigido pela teoria do negócio jurídico está ali? É isso que eu faço essa análise, então, abordando diversas teorias do negócio, diversas teorias volitivas, inclusive, da vontade, que há uma evolução do direito. O direito não é estanque, né, Léo? Ele vai evoluindo, ele vai se adaptando às necessidades sociais e as teorias vão se adaptando, então, a essas exigências, né, às necessidades de nós aqui, seres humanos. E então eu faço essa evolução, essa construção, para que seja possível, então, ao final, trazer a conclusão. Né? O que entendemos realmente? É válido esse negócio? Vai trazer efeitos? Eu vou te fazer uma provocação aqui, e aí eu vou deixar ela também como provocação para quem nos ouve. Né? A gente tem um nível de IA hoje limitado. Dizem os mais entusiasmados, que a gente está nada mais nada menos que treinando as IAs de hoje com o nosso conhecimento. Mas que em alguns anos, e esses alguns anos dizem que será entre 2027 e 2028, Tá certo. essa IA ela vai passar a ser dotada de um nível de conhecimento tal que ela pode, inclusive, passar a tomar decisões, a tomar, ter atitudes, né? Por que eu estou te perguntando isso?
Na sua opinião, muda o nível de análise de personalidade jurídica de uma IA como ela é hoje, do que ela tende a ser daqui a alguns anos? Perfeito, excelente pergunta. Eu faço essa análise no primeiro capítulo. Ótimo. Inclusive, tem uma passagem, né, de um autor que escreveu na década de 50, porque a inteligência artificial está muito em voga. Sim, mas isso é. Asimov já falava disso, sei lá, desde 60, 70. Exato. Então, a primeira utilização da expressão inteligência artificial é da década de 50. Né? Então, já imagina, né? 80 anos, aí o pessoal falando sobre inteligência artificial, é claro que ela foi mudando, os sistemas foram evoluindo, a capacidade computacional foi aumentando, né? Houve um fenômeno que impulsionou a inteligência artificial neste milênio, que é a digitalização. Então, com a internet, deixou de ter sentido nós termos papéis impressos, né? Então, passamos a ter tudo digitalizado. E os dados é que são o grande alimento dos sistemas de inteligência artificial. Então, quando nós temos muitos dados, nós temos muito alimento para os sistemas de inteligência artificial, e há, então, essa evolução formidável, né, a partir do início deste milênio. Lá na década de 60 e 70, já se falavam, né, até onde chegaremos com a inteligência artificial. E o que é curioso é que todos os prognósticos erraram. Né, sempre foram muito mais audaciosos do que a realidade acabou se confirmando. E alguns autores, hoje, alguns autores atuais dizem, né, até onde vamos, até onde a inteligência artificial vai conseguir chegar. E a opinião é variada, né? Alguns dizem que pode ser em décadas, que essa inteligência artificial vai se tornar geral, ela vai fazer tudo que o ser humano é capaz realmente de fazer, porque o que nós temos hoje são inteligências artificiais especialistas. Elas são muito boas em algo. Né? E, claro, com a inteligência artificial generativa, houve um impulso aí, né? Um crescimento muito grande de 2, 3 anos para cá. Mas, mesmo assim, eu não enxergo que vai ter um salto tão grande assim no intervalo menor do que 20, 30 anos. E aí sim, aí nós temos que, com a evolução da tecnologia, ver se o nosso sistema jurídico ainda vai responder de maneira adequada. Sim, sim. Exato. Eu queria estar na sua linha, eu estou mais entre 27 e 28 mesmo, viu, Guilherme? Tem alguns aí, né? O Elon Musk é um que investe bilhões aí todo ano na empresa de inteligência artificial dele, né? Verdade. Guilherme, agora a pergunta final, que eu não posso deixar de fazer. Como é que os advogados se valem da sua obra no dia a dia deles? Né? Quem é que se beneficia com a sua obra? Excelente, excelente. Quem atua com contratos, né? Porque a inteligência artificial ela está já na realidade. Então, no terceiro capítulo, quando eu trago os elementos do negócio jurídico e a utilização de sistemas de inteligência artificial, não tenha dúvidas que eu tenho obrigatoriamente que ver e trago, né, o que o nosso sistema jurídico já exige que aquele player que está utilizando inteligência artificial informe, né, diga como que está utilizando. Né? Então, ele é bastante útil para essa finalidade de proteção, vamos dizer assim, do seu cliente. Mas também podemos pegar o primeiro capítulo, que é muito útil para qualquer pessoa que queira entender, aprender, né, saber o que é possível fazer com inteligência artificial. Então, o primeiro capítulo ele é muito prático e eu aprofundo nas técnicas de inteligência artificial disponíveis ainda este ano. Como a gente falou, é muito rápido, a evolução é rápida, né? Então, talvez em 27, 28, a gente tem que fazer uma nova edição, né, Léo? Tomara, assim espero. Isso, mas esse ano, assim, está totalmente atualizado ainda, possivelmente para o próximo ano também. Não, seguramente, seguramente. O livro é um manancial de informações muito relevantes para quem mexe com contrato. Eu tenho certeza disso, que ele tem muita utilidade e tem uma vida útil necessária para os próximos anos. Então, a obra está já disponível no site da Foco, também em e-book, muito em breve em audiobook. Então, não há razões para não ter acesso a esse conteúdo maravilhoso do Guilherme. Mas, meu amigo, as palavras finais são suas. Diga lá.
Eu só tenho a agradecer a ti, Léo, a professora Roberta Densa, ao Faleiros, que sempre é um amigo querido que eu tenho Querido. e fonte de Eu inspiração venho para tantos procurando pessoas que projetinhos. falem mal dele, mas não encontro. É difícil, né? E o meu orientador, né, o professor Bruno Bruno. Miragem, Ah, né, espetacular, Bruno. espetacular, é um amigo que a academia me deu também, assim como o professor Rafael Dresch, que escreveu o pós-fácil do livro. O Rafael é pré sensacional, também. Sou fã do trabalho dele. não, eu também. E o professor Bruno escreveu o prefácio da Sim. obra, né? Então eu agradeço. E a família, né? A gente tem que agradecer a família, a Laura, minha mulher, né? O meu filho, o João, João, meus pais, os meus sogros, que deram todo o suporte para que fosse possível eu concluir, né? E que é sempre um desafio. é sim, sem dúvida nenhuma que é. Guilherme, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Estava ansioso por esse momento. Desejo que a obra tenha muito sucesso, que outras edições venham trazendo essas atualizações anteriores, preliminares aos avanços da IA, para que a gente possa se preparar tal como estamos fazendo hoje. Muitíssimo Excelente. obrigado por escolher a editora Foco. Eu que E a agradeço. todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, pelo Spotify, não tem problema, mas nos acompanharam. Fiquem com Deus, com saúde. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Valeu, Um Guilherme. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.